Durante a produção do nosso curta, nós entrevistamos o biólogo e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Bruno Conde, que conviveu durante a sua vida acadêmica com os povos quilombolas, para poder compreender a sua relação com a natureza e como a agroecologia está inserida no cotidiano dessas pessoas. A agroecologia representa um conjunto de técnicas e conceitos que surgiram em meados dos anos 70, que visa a produção de alimentos mais saudáveis e naturais. Ela tem como objetivo principal a relação racional com os recursos naturais disponíveis. Bruno, houve alguma experiência que chamou sua atenção na forma como essas comunidades se relacionam com a terra? Sim, uma vez que são populações que vivem mais ou menos de forma isolada, a terra é o que provê todos os subsídios necessários para que eles consigam, produzir alimento, remédio e também a matéria-prima necessária para a construção de casa, de ferramentas, instrumentos tais como vara de pescar, entre outros, para caça, etc. Ei, Bruno, eu sou a Raquel e eu queria saber se depois da produção, como os produtos chegavam até as pessoas. A produção de alimentos na terra? Isso. Isso era feito de forma, pelo menos nas comunidades em que eu trabalhei, que são pequenas. Eu trabalhei especificamente com 3 comunidades quilombolas e a que tinha o maior número de núcleo familiar era a comunidade de São Sebastião da Boa Vista. Tinha mais ou menos 30 casas. Então, eles tinham em seus quintais domésticos a produção de hortaliças, enquanto que um ou outro alimento ele era coletado nos fragmentos florestais da comunidade. Então, cada família se responsabilizava pela produção necessária para subsidiar, então, para prover então o alimento daquele núcleo familiar, e eles se organizavam de forma coletiva, principalmente os homens, quando existia a demanda por coletar algum outro tipo de matéria-prima dentro dos fragmentos florestais. Por exemplo, eles faziam um doce tradicional de um cipó chamado suma roxa. Então, uma vez a cada 2 meses, os homens da comunidade se organizavam para fazer a coleta em meio a esse fragmento, e aí, num encontro que eles faziam periodicamente na comunidade, ou eventos festivos, eles distribuíam essa matéria-prima vegetal, para que as famílias pudessem fazer o uso e, por sua vez, a produção desse doce, Mas, em geral, os quintais domésticos é o que fornecia, de forma individual o alimento necessário para cada família. Entendi. Eu também queria perguntar se os jovens têm interesse em permanecer no campo ou se existe muito ainda a questão do êxodo rural. No momento em que a gente desenvolveu esse estudo, que aconteceu entre o ano de 2012 e 2016, uma das questões que mais nos chamaram a atenção foi justamente o êxodo, e eles manifestavam isso de forma que não tinha mais nada para eles fazerem dentro daquelas comunidades, e que eles iriam então migrar para os centros urbanos na busca de uma melhor qualidade de vida, de forma que eles pudessem ter o subsídio daqueles que moram nos centros urbanos tinham, Então, uma espécie de inversão de valores, E, inclusive, em relação ao conhecimento da etnobotânica, a gente percebeu que o desinteresse era algo que, naquele momento, era muito presente, Então, os jovens preferiam ir à farmácia, no centro urbano, em relação ao uso de plantas medicinais, do que perpetuar ou utilizar aquele conhecimento transgeracional que já ocorria ali dentro da comunidade, que os avós passavam para os pais, por sua vez, estavam tentando fazer essa transmissão para eles. Então, isso aí a gente percebeu que estava acabando, Era uma espécie de erosão cultural. Outra pergunta é que durante essas experiências que você teve,
se você sentiu que há uma união entre os saberes científicos com os saberes tradicionais, né? Se eles acabam se entrelaçando, ou se eles são distintos, ou se há uma troca de saber entre os dois. Você pergunta do saber acadêmico e o tradicional, né? Sim, é científico em geral, né? Tá. Isso aí, tá, desculpa. Bom, com toda certeza, um dos segmentos do meu trabalho foi justamente fazer com que a gente compreendesse que esse acervo de conhecimento etnobotânico, acima de tudo, né, ele tem uma validade absurda, até porque, pelo menos em relação ao estudo das plantas medicinais, ele se presta como um atalho, uma vez que ele já vai sendo testado por várias gerações, né? Então, uma determinada planta, como, por exemplo, o quebra-pedra, há quantas gerações o quebra-pedra não tem sido difundido, né? Perpetuado? Então, as etnociências, né? Elas têm também como objetivo fazer com que o meio acadêmico consiga se aproximar. Então, o que a gente percebeu é que praticamente 90% das vezes, né, já existia algum estudo acadêmico relacionado ao uso daquela planta e que uma vez essa informação foi coletada junto a essas populações, que acima de tudo são pessoas que estão inseridas dentro do meio natural e acabam fazendo com que aquele meio natural seja o provento de todas as suas demandas. Então, mais do que ninguém, essas populações tradicionais são grandes conhecedoras do mundo vegetal, do mundo natural. Então, o conhecimento acadêmico, né, ele corrobora com essa parte empírica, complementa, e a troca que você salientou, ela é realmente o que ocorre, né? Porque a gente se vale, a gente usa do conhecimento, do etnoconhecimento para o desenvolvimento científico, tecnológico, mas, acima de tudo, o que a gente mais percebe é que o conhecimento humano dessas comunidades tradicionais, ele tem uma valia muito grande, né? Então, é de extrema importância que a gente preserve, né? Porque é um patrimônio imaterial, né? Cultural e que é da nossa espécie, né? Então, o que a gente tem percebido é que com o desenvolvimento urbano, o aumento da mídia, né? Hoje, com a internet, muitas vezes a gente está deixando de valorizar, né, os povos tradicionais no sentido de conhecimento, quanto de riqueza que eles têm em mãos e que às vezes a gente não dá conta e que acaba sendo erodido. Levando-se em conta também que a gente está num processo de destruição em massa da biodiversidade, a biodiversidade de flora, aqui no Brasil, que a gente tem uma mega biodiversidade, né? Muitas vezes o conhecimento vai se perder pelo fato de que a gente está acabando com as comunidades tradicionais, exemplo, os povos indígenas, e por sua vez, juntamente com eles, a gente está acabando com a biodiversidade vegetal, né? Então, é uma coisa que está na contramão, né, do que a gente espera enquanto desenvolvimento social, tecnológico, científico. Boa tarde, Bruna, eu sou a Rita, e eu queria saber de que forma você percebeu que a agroecologia contribui para a autonomia financeira das comunidades? Eu lembro que em uma aula sua, você citou uma comunidade em que vocês criaram uma lojinha, né? Era uma floresta que era conservada, alguma coisa assim, e tinha uma tribo lá. E eu gostaria de saber, assim, como você acha que isso contribui para a autonomia daquela sociedade, né, economicamente? Bom, a agroecologia talvez seja a nossa única saída, né, frente a esse mundo capitalista cruel, alimentos ricos em veneno, né? Então, é uma forma da gente fortalecer a produção dessas famílias, né, que estão inseridas no meio rural. Então, é uma forma que a gente percebeu, né, e que é amplamente discutida, que a gente consegue preservar, desenvolver e fortalecer essas pessoas que vivem no meio rural. Então, é uma forma
do meio urbano se usufruir, né, do que tem de melhor, e fortalecendo também práticas de incentivo à sustentabilidade e fortalecimento dessas populações. Qual o ensinamento que você aprendeu com essas comunidades que você levou para sua vida, como um ensinamento pessoal mesmo? Olha, essas comunidades, elas nos ensinam que, apesar da gente não ter o conhecimento acadêmico sendo compartilhado entre eles, empiricamente, eles conseguem perpetuar, por exemplo, práticas que nos levam a entender o quanto que eles valorizam a biodiversidade que os cercam. Então, em relação a uma espécie, né, que é o endireitamundo que se destacou, a Dalbergia hortensis, que se destacou no meu estudo, é que mesmo sendo uma espécie de muita relevância, a gente esperava que eles fossem utilizá-la e, por sua vez, as suas populações iam declinar, o que acontecia na prática era diferente. Eles criaram práticas de manejo sustentável para a utilização da mesma. Então, o que a gente estava percebendo na comunidade é que elas estavam sendo preservadas. Então, essa valorização em relação à biodiversidade, né? Ou seja, o quanto que eles têm de apreço pela natureza, e isso é uma coisa muito bacana, muito bonita e que nos ensina muito, né? Como pessoas que vêm do meio urbano, né? E chegam com extrema ignorância dentro de uma comunidade quilombola, sem saber o quanto de potencial e de riqueza que existe em relação ao conhecimento perpetuado entre eles. Queria te agradecer por você ter disponibilizado seu tempo para a gente. Agradeço, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Falando de forma mais simples, a agroecologia, além de prover os alimentos necessários para essas famílias, promove uma condição de vida mais digna, educação e saúde. Tudo isso interagindo com os recursos naturais de suas propriedades, garantindo à atual e às futuras gerações uma condição de vida melhor.